Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Use esse aviãozinho aí e me ajude a chamar mais pessoas para este momento. Deixa eu fixar aqui. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Dentro dessa série que eu estou fazendo com o tema Minha Professora Depressão, hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu dei como tema perda de convicção. Como esse vai estar no meu canal no YouTube, então meu nome é Washington Luiz Cabral Rangel. Eu tive, de setembro até fevereiro, eu tive uma depressão severa. Comecei a melhorar a partir de fevereiro. E eu resolvi fazer essa série de lives para poder compartilhar com o maior número de pessoas o que eu aprendi nesse tempo de depressão. O que eu nunca imaginei que eu pudesse chamar depressão de professora. Mas qualquer situação que nós venhamos a viver, nós podemos tirar grandes lições. Até porque em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembrei agora da vida de José, quando ele vira para os irmãos e diz assim para os irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então é bom a gente ter isso na cabeça, ter isso no coração, que toda situação que hoje para nós está travestida de algo ruim, está travestida de mal, Deus transforma o mal em bem. Deus é especialista em fazer isso, em transformar uma dor, um sofrimento em consolo, um profundo consolo, de maneira que nós tenhamos condições de poder fazer isso com outras pessoas. Esse Deus é fantástico. Esse Deus é o meu Pai, é o nosso Pai, e Ele é especialista nisso. Então eu quero hoje gastar um tempo com vocês falando sobre perda de convicção. Você já viu isso na Bíblia? Quero compartilhar com vocês um texto, só que de versão para versão, esse salmo ele muda a maneira como ele está escrito. Da maneira como eu quero trazer esse salmo para essa nossa conversa, ele está dessa maneira na versão atualizada, revista atualizada, Almeida Revista e Atualizada. É o Salmo 77, versículos de 1 a 10, que diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele esquecido ou reprimido as suas misericórdias? Observa que
o salmista, ele estava tão desesperado, tão angustiado, que para ele, naquele momento, era como se Deus tivesse mudado. Era como se Deus tivesse deixado de ser o Deus que ele conhecia. Tanto que ele vira para Deus e diz assim, cessou perpetuamente a sua graça? Em que momento Deus deixa de ser gracioso? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? E ele está falando de qualidades, de atributos do caráter de Deus. E aí nós temos que lembrar que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz uma coisa que eu acho muito linda em relação a Deus. Ele diz que em Deus não há sombra de variação. É tão bom saber que eu e você temos um Pai, temos um Deus que não muda com as circunstâncias. Nós mudamos, nós alteramos o nosso humor, nós mudamos a maneira como nós nos apresentamos dependente da situação, mas Deus é o mesmo em todo o tempo. Só que a angústia nesse momento aqui, a angústia do salmista fazia com que ele pensasse, com que ele sentisse, porque é muito mais o sentimento aqui, que ele sentisse como se Deus tivesse mudado. E aí ele termina, falando assim, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias. Aí é como se ele respirasse fundo, caísse em si. E aí ele diz assim, então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Então, a minha aflição, a sua aflição, pode fazer com que nós tenhamos esses sentimentos, tenhamos essa visão de Deus, esses pensamentos em relação a Deus, de como se Deus tivesse mudado a sua forma de ser. Tal é a nossa angústia, tal é a nossa aflição. E é interessante que o salmista cai em si e diz claramente, isto é a minha aflição. Quando eu comecei a falar com vocês na segunda-feira, eu disse a vocês que quando eu mudei do Rio de Janeiro para Nova Friburgo, eu mudei debaixo de uma convicção, eu tinha a plena convicção, a certeza absoluta que Deus me queria aqui. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei na plenitude da bênção. A plenitude da bênção. Tudo era colorido para mim, tudo era. Eu estava muito consciente do preparo de Deus para esse momento, né? De todo o treinamento que eu tive, eu e a Ana, de toda a experiência que nós tínhamos, né? Que ao longo dos anos nós adquirimos no ministério, adquirimos nos lugares que servimos a Deus, com as pessoas que pastoreamos e fomos pastoreados. Então, assim, o sentimento era, é este momento, estamos firmes, vamos em frente. Só que quando eu fiquei deprimido, uma coisa que aconteceu comigo, eu perdi todas as minhas convicções. Eu lembro que a Bispa Ana perguntava para mim assim, você estava tão bem, estava tão convicto. Eu falei, Bispa Ana, as minhas convicções pularam do 15º andar. Eu não tenho mais convicção de nada. Eu lembro que eu tive um retiro com um grupo de pastores e numa conversa que eu tive com o Bispo Francisco, eu quase disse para ele assim, por favor, me leva de volta. Eu não tenho condição de fazer frente a esse desafio. Isso é muito grande para mim. Entende? Porque o sentimento que eu tinha era que tudo aquilo que eu disse que era convicção, não era convicção coisíssima nenhuma, foi uma imprudência minha, uma decisão, tudo assim ficou assim, uma decisão impensada, uma precipitação, e aí joguei a minha vida fora, o que vai ser de mim? Se Deus não fizer alguma coisa, eu vou terminar morrendo. E tanto que eu perguntava para Deus, me trouxe para Friburgo para morrer? Minhas convicções foram embora, gente. Minhas convicções foram embora. Lembra que eu disse para vocês que eu não conseguia ouvir louvor? Eu não conseguia ler a Bíblia? Eu não conseguia orar?
eu descobri o porquê que eu não conseguia fazer isso. Porque dentro de mim tinha um sentimento de muita chateação com Deus. Eu descobri isso. Muita chateação com Deus. Era como assim, falei, Deus, como é que o Senhor me permitiu viver uma situação dessa? Estar nessa situação que me encontro. Porque uma das coisas que também contribuiu para a minha depressão foi eu perder a segurança que Deus sempre me deu. Porque assim, você vai estar bem, nós vamos estar bem em qualquer lugar quando nós nos sentimos seguros. E pensando em nós que somos cristãos, não é o ambiente que me torna seguro, porque eu posso estar no lugar um lugar onde o ambiente me apresenta muita insegurança, mas mesmo assim eu me sinto seguro. Porque eu tenho uma convicção interior de quem me colocou ali e de quem está comigo ali. Aí eu estou falando de Deus. Quando Deus vira, me lembrei agora de um texto que eu quero compartilhar com vocês. Quando Deus chama Josué e diz para Josué que Moisés tinha morrido e que ele tinha que agora fazer frente à liderança do povo de Israel, ele vira para Josué e diz assim, em Josué capítulo 1, versículo 5. Enquanto você viver, olha que coisa linda, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhes resistir, pois eu estarei com você, como estive com Moisés. Não o deixarei e nem o abandonarei. Lerei de novo. Não o deixarei e nem o abandonarei. Esse mesmo sentimento que o salmista teve de se sentir esquecido por Deus, era o sentimento que eu estava tendo. Era como se Deus tivesse me deixado ao bel prazer das circunstâncias. Eu fiquei morrendo de medo de passar necessidades, né? Porque assim, é como se de repente o colorido que a situação tinha para mim quando eu cheguei em Friburgo tivesse se tornado um filme em preto e branco, uma novela em preto e branco. Eu não conseguia ver mais cor em nada. Eu não conseguia ver mais graça em nada. Mas a grande questão é que a minha única fonte de segurança eu tinha perdido naquele momento. Que era a segurança, a convicção da presença de Deus, a convicção do cuidado de Deus, a convicção da provisão de Deus, a convicção de que eu estava no lugar certo. E é muito também interessante que apesar de todo o meu estado, apesar de toda a minha luta, de toda a minha angústia, de toda a minha ansiedade, de toda a minha insegurança, de toda a minha incredulidade, Deus me mostrava que estava cuidando de mim. Deus me mostrava que Ele continuaria suprindo as minhas necessidades. E é interessante isso, aí você pode pensar assim, mas como é que Deus mostrava isso para ele? Deus mostrava isso mês após mês, dia após dia, no comportamento das pessoas à minha volta, no comportamento da igreja e como a igreja recebeu bem o meu estado. Porque assim isso não ficou só entre eu e algumas pessoas, gente. Isso ficou, eu resolvi repartir isso com a igreja no púlpito. E eu sou assim. Eu não consigo deixar de falar o que eu estou vivendo. Eu não consigo estar vivendo uma dor e dizer que eu estou feliz. Eu não consigo estar feliz e dizer que eu estou vivendo uma dor. Não consigo. Eu sempre reparto com as pessoas aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo. Então eu resolvi falar para a igreja como é que eu estava me sentindo, como é que eu estava naquele momento, falei do tratamento que eu estava sendo submetido, que eu estava sendo cuidado e que eu precisava daquele momento, do apoio deles, das orações deles. Ainda falei mais para eles. Eu estou fazendo isso, eu estou me abrindo, da forma como eu estou me abrindo, para que vocês tenham liberdade de poder fazer a mesma coisa. Então, quando eu fiz isso, eu estava um pouco melhor
dessa minha falta de convicção. Mas aí Deus foi me mostrando o cuidado dele, o suprimento dele. Sabe? Sabe quando você está tão enfraquecido, tão debilitado, que você fica a pensar, se eu não fizer alguma coisa por mim, quem vai fazer? E teve esses momentos, a maioria dos momentos, dos meses que eu passei em depressão, eu não conseguia fazer nada por mim. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse ficar sem tomar banho. Nunca imaginei isso. Que eu fosse ficar sem tomar banho. Não tinha vontade de tomar banho. Você já deve ter acompanhado pessoas deprimidas e as pessoas que estão em depressão não conseguem comer, não têm apetite, só querem dormir e não querem tomar banho. Eu me vi não querendo tomar banho. Eu acho que eu passei uns 2 dias sem tomar banho. Imagina a pessoa, ainda bem que esse lugar aqui ainda bem que Friburgo é frio, né? Acho que eu passei uns 2 dias sem tomar banho. Mas Deus foi mostrando para mim o cuidado dele, o carinho dele através das pessoas. Eu lembro que teve um dia um culto, eu estava no culto e eu chegava no culto, eu lembro de um dia que eu cheguei no culto com muita dor na alma, com muita ansiedade, que eu entrei, fui lá para frente participar do culto normal, do louvor, e na hora da oferta, um cara da igreja veio, deixou o dízimo dele, a oferta dele lá na salva, e quando ele passou, ele me deu um abraço, mas um abraço tão forte. E ele falou para mim assim, fica bem. Mas ele não imagina como aquele abraço, para mim, foi importante. E ele nem sabia de como eu estava, mas eu acho que, lógico, ele percebia como eu estava. Então, assim, no meio da minha perda de convicção, Deus foi trabalhando para que eu pudesse ver que Ele não tinha me abandonado, para que eu pudesse sentir o cuidado dEle, para que eu pudesse sentir e provar da provisão dEle. É interessante que eu sempre vou usar essa expressão, eu sempre me orgulhei muito da minha relação com Deus. Porque para mim, a minha relação com Deus ela é fundamental, ela é a coisa mais essencial para a minha vida, é a minha relação com Deus. E eu aprendi, e não foi ninguém que me ensinou, mas foi o próprio Deus, o Espírito Santo, eu aprendi a sempre ser muito verdadeiro com Deus, a falar o que eu sentia, a falar o que eu pensava, e aí de repente eu me vejo deprimido e sem condição de me expressar, sem condição de verbalizar os meus sentimentos, porque eu não tinha palavras que pudesse verbalizar meus sentimentos. Aprendi que se eu oro em línguas, a oração em línguas é uma linguagem do Espírito e essa oração me edifica, pois nem isso eu conseguia fazer. Nem isso eu conseguia fazer. Eu não conseguia orar com a mente, eu não conseguia orar com o Espírito. Porque existia uma profunda chateação com Deus. Porque para mim era assim, o Senhor me colocou nessa situação. O Senhor me colocou nesse buraco. O Senhor me trouxe a esse lugar para morrer. E quando eu falo buraco, eu não estou falando de Friburgo não, tá? Estou falando aqui para o pessoal que está em Friburgo não pensar isso. No buraco, eu estou falando do buraco que eu me encontrei, no buraco da depressão. Mas nós temos um Deus que é tão amoroso, tão cuidadoso, que Ele foi trabalhando no meio de toda essas incertezas, a certeza da presença dEle. Quero que você grave isso na sua mente e no seu coração. No meio de todas as suas incertezas,
no meio de toda a sua falta de convicção, tenha a certeza da presença de Deus e do cuidado de Deus. Porque aquilo que ele falou para Josué, quando ele diz assim, não o deixarei e nem o desampararei, isso é verdade em todos os momentos das nossas vidas. Por mais que você sinta como se Deus tivesse evaporado, saiba que isso é só um sentimento. Só um sentimento. Eu me lembro de uma situação onde eu tinha vivido uma circunstância onde como se Deus não tivesse presente, como se Deus tivesse me deixado sozinho, e eu estava orando e falando assim para Deus, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é fiel. E o Espírito Santo virou para mim e falou assim, você não crê nisso. Eu falei, é verdade, eu não creio nisso. Para mim o Senhor não é fiel coisíssima nenhuma. E eu fui dizendo para Deus o porquê que eu achava que ele não era fiel. Fui alistando para ele todas as circunstâncias que eu tinha vivido. E aí chegou o momento, depois que eu esvaziei a alma, esvaziei o coração, eu virei para Deus e falei assim para ele, mas isso são os meus sentimentos. Eu quero ver o Senhor como a tua palavra diz que o Senhor é fiel. Dias depois, Deus me mostrou que ele sempre esteve presente e que ele era fiel. Então, tenha essa certeza, esse pensamento, no meio de todas as incertezas. Tenha a certeza de que Deus se faz presente. Porque quando eu tenho a certeza de que Deus se faz presente, eu consigo caminhar. Nós conseguimos caminhar. Nós conseguimos fazer frente aos grandes desafios da vida. Por isso que Deus vira para Josué e diz para ele assim, ninguém será capaz de lhe resistir porque eu estarei com você. Porque eu estarei com você. Josué foi um dos livros que eu mais li na minha vida. Aí você pode perguntar, por quê? Pois é, eu me perguntava por quê. Eu me perguntava por quê. Porque o Espírito Santo volta e meia me levava ali Josué. Eu falei, não, Josué de novo. Josué de novo. Né? E Josué, eu defino Josué uma palavra, é um livro de conquistas. Então eu fico pensando, Josué de novo, Deus, Josué de novo. E aí, quando eu olho para hoje, para o momento que eu estou vivendo, eu posso dizer para você que eu sei por quê que Deus me levou a ler Josué tantas vezes. Para que eu pudesse ter a convicção de que ninguém pode me resistir, porque Ele está comigo, porque Ele não vai me deixar e não vai me abandonar. Quando é que eu começo a melhorar? Foi quando a medicação da depressão começou a fazer efeito? Não vou dizer que não. Com certeza essa medicação ajudou. Com certeza essa medicação tem ajudado. Ah, tem ajudado? Então você continua tomando medicação? Sim, querido. Sabe por quê? Porque o médico que está cuidando de mim, o psiquiatra, me disse que eu tenho que tomar essa medicação durante 1 ano. Aí eu fui descobrir o seguinte, quem tem uma depressão moderada, toma medicação durante 6 meses no máximo. Quem tem uma depressão, moderada não, leve. Quem tem uma depressão leve, toma medicação durante 6 meses. Quem tem uma depressão de moderada para severa, toma medicação de 1 ano a 1 ano e meio. Então a minha depressão ela foi de moderada para severa, não foi totalmente severa, mas foi de moderada para severa. Então eu tenho que tomar medicação durante 1 ano. Então a medicação começou a atuar, cooperou para uma melhora? Cooperou. Embora eu tenha dito para o médico uma vez, quando chegou em dezembro, eu falei, doutor, não está adiantando nada essa medicação. Porque eu estou a cada dia pior em vez de melhorar. Então, eu não vou tirar o efeito da medicação, o efeito do trabalho terapêutico e médico, porque foram 2 ferramentas muito usadas por Deus. Mas eu comecei a ficar bem, a melhorar, a me aprumar, quando o meu senso de segurança em Deus foi restaurado. Quando a minha convicção
da presença de Deus, do cuidado de Deus, de que eu não estava sozinho em circunstância nenhuma, começou a melhorar. Aliás, foi refeita, foi reestruturada. Quando esse pilar da presença, da certeza da presença de Deus foi restaurada, eu voltei à vida. As minhas convicções que tinham pulado do 15º andar resolveram ressuscitar e resolveram pegar o elevador e subir novamente para o 15º andar. E aí eu pude ficar em paz. Porque assim, nesse momento, não é que todas as circunstâncias tenham ficado, estejam, vamos dizer assim, como é que eu vou usar a ilustração? Não é que tudo esteja bem ao meu redor, mas eu estou bem. Né? Eu estou com essa certeza, com essa convicção dessa certeza, essa convicção da presença de Deus. Na verdade, eu não fiz nada para que isso acontecesse, porque eu não tinha possibilidade de fazer alguma coisa por mim. Porque alguém está perguntando, como é que você fez para que isso acontecesse? Eu não fiz nada. Porque eu estava tão debilitado que eu não conseguia cuidar de mim, que eu não conseguia fazer alguma coisa por mim. Mas eu posso dizer para você, esse Pai amado que nós temos, fez por mim. Ele foi mexendo nas circunstâncias, ele foi abrindo os meus olhos, ele foi usando pessoas para que esse senso fosse restaurado. E é muito interessante, eu posso dizer para você, que eu sinto nesse momento uma graça especial de Deus sobre a minha vida. Isso eu não tenho dúvida. Existe um óleo a mais de Deus sobre mim neste momento. Então, assim, quem fez não fui eu. Quem fez foi Deus, usando pessoas, usando o meio científico, usando o Espírito dele que me está, usando a palavra. Eu lembro que depois de um atendimento que eu tive no Rio de Janeiro, eu e minha esposa, um atendimento que acho que foi de 2 horas ou de quase 3 horas de atendimento terapêutico. Uma pessoa muito chegada a mim, um amigo meu, depois que eu cheguei na casa dele, virou para mim e falou assim para mim, muito mais cor. Alguém está falando assim, sua vida tem mais cor, muito mais cor. Muita cor tem a minha vida. Esse amigo meu chegou para mim e disse assim para mim, tudo que nós podíamos fazer, naturalmente falando, foi feito, Washington. Agora é você e Deus. Não tem mais nada para ser feito naturalmente falando. Agora é você e Deus. Então, sabe como aquele homem que estava diante do tanque de Betesda há 38 anos, de forma impotente, e não conseguia aproveitar o movimento das águas, porque, como ele disse a Jesus, ninguém me ajuda a chegar lá. O tanque de Betesda veio até ele. Ele não pôde ir até o tanque de Betesda, mas o tanque de Betesda veio até ele. Jesus veio até ele. Existiam muitas pessoas doentes naquele momento. Existiam muitas pessoas impotentes naquele momento. Mas Jesus veio àquele homem que estava há 38 anos, testemunhando tantas curas, testemunhando tantas pessoas sendo ajudadas. E ele, na impotência dele, até mesmo talvez de pedir ajuda, foi visitado de forma especial por Deus. O que eu acho mais magnífico no nosso Deus é isso. Porque nós estamos no meio, né, bem no século XXI, onde o que mais nós somos estimulados é fazer, que a gente esquece
de um Deus que faz por nós. Que a gente esquece de um Deus que visita a nossa impotência. Que a gente se esquece, porque tem horas que nós somos muito cobrados. Você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé. E quando eu não tenho condição de ter fé, como é que fica a minha situação? Uma pessoa deprimida como eu estava, não tem fé, querido. Não tem fé. Porque até mesmo os objetos que podem me auxiliar na minha fé, eu não conseguia usar. Eu não conseguia lançar mão deles, da palavra, da oração. Eu não conseguia. Mas aí Deus é tão gracioso, é tão bondoso, que ele veio ao meu encontro. Como ele foi ao encontro daquele homem que estava diante do tanque de Betesda, de forma impotente, para reestruturar as minhas convicções, para me dar a certeza de que as promessas dele em relação à minha vida não caducaram. Não caducaram. Então, assim, eu sou muito grato a esse Deus. Eu sou muito grato a esse Deus. Então, assim, saiba de uma coisa. Você tem um Deus que cuida de nós. Que cuida de nós. Lembrei de um texto que está lá em 1 Pedro, quando ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Saiba de uma coisa, querido, que Deus te visita na sua impotência, que Deus te visita no meio de todas as tuas incertezas. E quando ele faz isso para estruturar ou reestruturar as suas convicções e estabilizar a sua fé. Quero fechar com um pensamento, ou com uma ilustração de um texto muito conhecido. Quando Pedro andou sobre as águas, que ele olha para o tamanho das ondas, que ele olha para a força do vento, ele pensa por um momento, eu não posso estar aqui. E ele afunda. E ele grita por socorro. O que Jesus faz? Antes de falar da pouca fé dele, Jesus pega ele e e estabiliza a fé dele para que ele pudesse voltar andando com ele sobre as águas. É esse Deus que nós temos. Isso chama-se graça. Isso chama-se amor. É por isso que o autor de Hebreus, quando ele escreve, ele diz assim, que nós podemos entrar com ousadia e intrepidez diante do trono da graça, para recebermos socorro, misericórdia em ocasião oportuna. A ocasião oportuna que eu precisava, Deus transformou o trono dele, ou melhor dizendo, me fez ter acesso a esse trono de graça, para que eu pudesse ter as minhas convicções restauradas e assim pudesse fazer frente à vida. Porque eu posso dizer hoje, como pegando essa palavra de Deus para Josué, ninguém vai ser capaz de me resistir, porque Deus está comigo. Porque Deus diz para mim, eu não o deixarei e não o desampararei. Se você está deprimido, se você está tendo alguma situação de tanta impotência e você não está conseguindo fazer nada por você, você não está conseguindo nem verbalizar a sua dor, o seu desespero, a sua angústia, a sua aflição, saiba que você tem um Deus que lê o seu coração. E porque ele lê o seu coração, porque ele conhece o seu coração, ele vai ouvir o seu clamor. Esse clamor silencioso, esse clamor que não é audível aos ouvidos humanos, mas é audível. Audível é ótimo, né? Audível. Mas é audível
aos ouvidos de Deus. Que Deus possa te abençoar de uma maneira tremenda. E se você está vivendo uma situação como eu vivi, de perda de convicção, Deus vai restaurar suas convicções e reestruturar você, de forma que você possa continuar caminhando. Que Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos de novo. Um abraço, queridos.